Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: Assim diz o Senhor, fazei neste deserto muitas cisternas. Esse versículo me lembra uma história que eu vivi há uns 3 anos atrás. Eu vou contar essa história para vocês, mas eu não vou contar quem são os personagens, porque vocês conhecem. Então não adianta me perguntar, não adianta tentar descobrir, porque eu não vou falar. Combinado? Há uns 3 anos atrás, quando eu cheguei em Vinhedo, logo nas minhas primeiras semanas de trabalho nessa igreja, eu tive um imprevisto e eu vivi uma situação muito complicada. Eu estava indo buscar minha esposa na ONG que ela trabalha, na Arca, na Vila João 23, e eu me lembro de que no caminho havia uma subida bem leve, mas era uma subida, e que na minha frente havia alguns veículos. Por causa disso, eu reduzi a marcha do meu carro e eu fui caminhando com o carro a mais ou menos 35, 40 km por hora. Em determinado momento, por volta de 5h30, 5h35, o sol estava se pondo e muita luz entrou nos meus olhos. E eu fechei os olhos momentaneamente. E logo os abri na expectativa de abaixar o quebra-sol. Só que neste intervalo de tempo, eu ouço um barulho muito grande. Brum! Seguido de um impacto muito forte. Eu desligo o carro desesperado, puxo o freio de mão, abro a porta daquele carro e saio olhando para o meu carro pensando, meu Deus, o que será que aconteceu? E eu olho para a traseira do meu carro, está intacta. Eu olho para a frente do meu carro, está intacto. Não deu tempo de respirar aliviado, pois logo quando eu olho para frente, eu havia afundado a traseira do carro da frente. O meu carro não havia tirado nenhum risco, mas o carro da frente havia afundado. E eu começo a ficar desesperado por 2 motivos. O primeiro é que eu não tinha batido o carro até então. O segundo é porque eu não tinha seguro nem condições de pagar aquele conserto. E o cara já olha para mim desesperado e começa a falar, esse é o meu carro de serviço, esse carro não pode ficar parado. E eu pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar o conserto desse carro? E eu combino com ele, digo, olha, você faz 3 orçamentos, traz para mim esses orçamentos e aí eu te pago esse dinheiro. E ele leva aquilo numa boa, vai para casa, faz os orçamentos, me passa e eu começo a ficar muito assustado, eu começo a ficar desesperado, dizendo, meu Deus, como é que eu vou pagar todo esse valor? Eu me lembro que como era nas primeiras semanas, eu ainda tinha que trabalhar 30 dias para receber o primeiro salário. Eu começo a olhar para a minha planilha financeira e como de todo mundo, janeiro, fevereiro e março sempre fica no vermelho, são meses críticos, os meus também eram. E eu começo a olhar para as minhas coisas e pensar, o que é que eu vou vender aqui em casa? E eu saio pela sala olhando, meu Deus, será que eu vendo esse sofá? Será que eu vendo essa televisão? Eu vou para o quarto, começo a olhar as minhas coisas, até que eu me lembro que eu tinha uma máquina fotográfica de tirar retrato profissional. E fotografia é uma coisa que todo mundo gosta, e eu pensei, essa máquina vai ser fácil de vender. Só que eu não conhecia ninguém na cidade ainda. Então eu pego a máquina e eu trago para a igreja, e eu começo a oferecer para os meus amigos aqui, a equipe ministerial da igreja. E eu estava oferecendo para uma pessoa da igreja, essa pessoa não estava interessada na máquina. Quando surge uma pessoa, e essa pessoa diz assim, é o meu sonho ter uma máquina como essa. E aí o meu coração se enche de alegria, se enche de esperança. Eu olho para aquela pessoa e digo, se é o teu sonho, ele está prestes a ser realizado. E aí começo com aquele papo de vendedor, eu vou fazer um precinho muito bom para você, há uma forma que você pode pagar, e a pessoa abaixa a cabeça e diz assim, a gente está vivendo um tempo difícil, eu creio que não vai ser possível ficar com a sua máquina. E no momento em que essa pessoa faz essa confissão, vem um sopro do Espírito dentro de mim dizendo, dá a máquina para ele.
dá a máquina para ele. Eu começo a olhar para Deus pensando, que parte da minha vida Deus perdeu? Porque eu não estou vendendo essa máquina porque eu não gosto dela. Eu não estou vendendo essa máquina porque eu quero comprar uma melhor do que essa. Eu só estou vendendo a máquina porque eu preciso do dinheiro para pagar o conserto do carro. E era como se Deus não tivesse escutado nada. Porque foi eu terminar de dizer isso para ele falar novamente, dá a máquina para ele. E Deus começa a falar, dá a máquina para ele, dá a máquina para ele. Eu peço licença, retiro a máquina da mão daquela pessoa e eu vou para minha casa. Antes que Deus me convencesse de dar a máquina para aquela pessoa. E no caminho da minha casa, Deus falando, você tem que dar a máquina para ele. Eu dizendo, Deus, não. Será que o Senhor não entende? Eu não posso dar. E eu vou para casa, tento tomar um banho para relaxar, para descansar. E Deus continua, você vai dar a máquina para ele. Eu disse, não, Deus. Eu não vou dar. E eu vou tentar dormir e Deus falando, dá a máquina para ele, dá a máquina para ele, dá a máquina para ele. No dia seguinte, eu estava na igreja, oferecendo de novo a máquina para outra pessoa, quando essa pessoa que Deus havia mandado dar a máquina para ela, começa a vir caminhando ao longe na minha direção. E Deus começa a falar novamente, você vai dar a máquina para ele. E eu pensando, nossa, agora são 8:30 da manhã, não tem como ir embora para casa, o que eu vou fazer, meu Deus? E essa pessoa vai se aproximando de mim, e Deus falando, dá a máquina para ele. Quando a pessoa chega, e Deus falando, dá. Eu disse, não vou dar, só que eu disse isso alto. E a pessoa olha para mim e diz, o que você disse, Juan? Eu não, só estou resolvendo uns problemas comigo mesmo. E eu vou embora e resisto mais uma vez não dando a máquina para a pessoa. Certa vez eu estava no centro de Vinhedo e essa pessoa vem caminhando na minha direção. Eu avisto essa pessoa e essa pessoa não sabe de nada, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela não tem ideia da crise que eu estou vivendo. E essa pessoa me vê ao longe, eu atravesso a rua para não encontrar com ela, mas ela me viu. O que ela faz? Atravessa a rua. E essa pessoa atravessa a rua, eu começo então a caminhar na direção contrária, a pessoa acelera o seu passo, eu começo a acelerar o meu passo, a pessoa acelera o dela também, chega ao ponto de eu começar a correr e a pessoa correndo atrás de mim. E eu começo a gritar, me deixe em paz, me deixe em paz. E a pessoa, não, eu só quero falar com você, eu só quero falar com você. Essa parte é brincadeira. No dia seguinte, eu estava aqui no escritório, foi uma semana conturbada. Eu estava aqui no escritório e essa pessoa chega de surpresa. Eu estava com a máquina na mão, a pessoa chega por trás e me pega com queijo na mão, como se diz um bom mineiro, né? E me pega com a máquina na mão, e Deus começa a falar, você vai dar a máquina para ele. E eu disse, não, eu não vou dar. Juan, você lembra do que a gente já conversou? Eu, não, Deus, não lembro. Então eu vou fazer questão de falar de novo, você vai dar a máquina para ele. E eu começo a sentir uma força propulsora irresistível, levar os meus braços a entregar a máquina para aquela pessoa. Mas enquanto eu posso, eu vou relutando, e eu vou segurando a máquina, até que em determinado momento, quando eu estava quase entregando a máquina para aquela pessoa, daqui a pouco eu conto para vocês o que aconteceu. Antes eu preciso te contar a história desse texto, porque olhando só para esse versículo, talvez você não entenda nada. Assim diz o Senhor, fazei neste deserto muitas cisternas. Olhando só para esse versículo, o que ele está dizendo? Eu não sei. Por isso eu preciso te contar a história desse texto. E o contexto desse texto é o seguinte, o rei moabita pagava ao rei de Israel um imposto de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Você tem ideia do que significa isso? De que imposto é esse? Tem 2 meses que eu estou reclamando com a Lili do tanto que está descontando do meu salário. Eu estou indignado de tanto de imposto que a gente tem que pagar. Agora imagine você, o rei moabita ter que pagar ao rei de Israel um imposto de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Em determinado momento, esse cara se rebela dizendo, olha, tudo que eu estou produzindo eu estou tendo que entregar. Então eu não vou entregar mais nada, eu não vou pagar mais esse imposto ao rei de Israel. Agora se coloque no outro lado da moeda.
Como você se sentiria se no 5º dia útil o teu salário não caísse? Sem nenhuma justificativa, ele simplesmente não aparecesse na sua conta. Como você ficaria? É dessa forma que o rei de Israel fica. O homem fica macho, o cara fica bravo. E ele manda chamar os seus amigos, o rei de Edom e o rei de Judá. E eles fazem ali uma reunião, e nessa reunião eles decidem partir para a guerra. Eles dizem, olha, nós vamos fazer as nossas próprias armas, nós vamos montar as nossas próprias estratégias, formar as nossas alianças, e nós vamos subir juntos pelo deserto. Imagine você a quantidade de homens e animais subindo pelo um deserto. Como é o sol no deserto? Qual é a temperatura durante o dia no deserto? Como é o solo do deserto? Com 3 dias caminhando naquele deserto, começa a faltar água. E na hierarquia, animais, soldados e reis, quem fica sem água primeiro? Quem? Os animais. Só que os animais estão fazendo todo o esforço. São eles que estão carregando todo o peso. E aí no 4º para o 5º dia, os animais começam a adoecer. Os animais começam a morrer. E aí os soldados agora têm que carregar todas as coisas. Só que a água está acabando. Está faltando água. E na hierarquia, animais, soldados e reis, quem agora fica sem água? Soldados. E aí no 6º dia, os soldados começam a adoecer, e no 7º dia, os reis estavam assistindo uma verdadeira tragédia. Porque eles estavam subindo pelo deserto para guerrear contra os moabitas, só que agora o próprio deserto está derrotando os seus exércitos. No 7º dia, os reis começam a assistir os seus homens morrerem, os seus animais morrerem. E aí Josafá, que para mim é o mais sábio de todos eles, começa a procurar entre o povo um profeta. Alguém que pudesse consultar a Deus e perguntar o porquê que aquilo estava acontecendo. Um dos servos, observando que Josafá está à procura de um profeta, diz: entre nós não tem ninguém, mas tem um acampamento aqui do lado que tem um profeta. Que profeta é esse? Eliseu. Mas ninguém naquela época até então ouviu falar de Eliseu ou conhecia Eliseu. E eles dizem, Eliseu é aquele que deitava água sobre a mão do profeta Elias. Era aquele que disse, olha, eu te sirvo até a morte, mas quando você morrer eu quero a porção dobrada. E aí os 3 reis arregalam os seus olhos, porque se Elias era poderoso, Eliseu agora então era muito mais. E eles descem então até o acampamento do profeta Eliseu. E chegando ao acampamento do profeta Eliseu, eles começam a chamar, Eliseu, Eliseu, onde está o profeta Eliseu? E aí Eliseu sai, e quando Eliseu vê os 3 reis, ele não faz rodeio, ele não tenta agradar, ele diz a verdade. Olhando para aqueles 3 reis, ele diz, o que tenho eu com vocês? Por que vocês não vão procurar os profetas dos teus pais? Se não fosse por Josafá que está entre vós, eu nem vos receberia, mas porque ele está aí, eu vos pergunto, o que tenho eu com vocês? Porque quando está tudo muito bem, vocês criam ídolos, adoram outros deuses. Por que agora, diante de uma dificuldade tão séria como essa, vocês vêm me procurar? E aí os 3 reis caem diante de Eliseu e começam a chorar desesperadamente. E começam a clamar por ajuda, por socorro, dizendo, nós estamos perecendo no deserto, nós estamos morrendo, por favor, pelo amor que você tem a Deus, nos ajude, nos ajude. E Eliseu então, olhando dentro dos olhos daqueles 3 reis, começa a observar o medo, o desespero, começa a enxergar as mortes de cada animal, de cada soldado. Em meio a tanto desespero, Eliseu olha para aqueles 3 reis e diz o seguinte, vocês querem que eu ajude vocês? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu entendi. E eles começam a chorar dizendo, a gente precisa de ajuda. Eu ajudo vocês com uma condição. Com uma condição. E aí os reis começam a perguntar, mas que condição é essa? Traga-me uma harpa. Traga-me uma harpa.
Entenda o que está acontecendo. Os 3 reis estão cansados de tanto caminhar num deserto sem água. Estão estressados, amedrontados, já não têm força. E agora o profeta Eliseu está mandando eles buscarem uma harpa. Entenda, se coloque no lugar daqueles 3 reis. Eles estão num deserto. Aonde é que eles vão conseguir uma harpa? Mas eles não têm escolha. E eles têm que sair mais uma vez à procura da harpa. E eles saem. E depois de mais alguns dias, eles voltam com a harpa. E eles voltam também com alguém que sabia tocá-la. E Eliseu começa a dizer: toque então a música. E a música começa a ser tocada. E eu te convido a imaginar o som daquela música sendo tocada. Imagine a cena, o ambiente. E a música começa a ser tocada. E Eliseu, olhando dentro dos olhos daqueles 3 reis, começou a enxergar as mortes dos animais. Começou a enxergar as mortes do soldado. Começou a enxergar as famílias em pranto, desesperadas, porque estão agora desamparadas. Em meio a tanto desespero, Eliseu vai abrindo os seus lábios bem devagar. E olhando para aqueles 3 reis, Eliseu diz: daqui a pouco eu conto para vocês o que ele disse. Antes eu vou terminar a minha história, vocês não queriam saber o final dela? Aquela pessoa chega por trás, eu estou segurando a máquina na mão, e Deus começa de novo a falar: dá a máquina para ele. E eu vou sentindo uma força propulsora irresistível levar as minhas mãos a entregar aquela máquina, mas eu vou lutando com toda a força que há em mim, e vou tentando resistir. Mas quando já estava chegando bem próximo àquela pessoa, eu jogo a máquina nos braços dela e começo a gritar: corre, corre, corre. E a pessoa sai correndo. Brincadeira, essa parte é brincadeira também. Quando essa pessoa já estava a uma distância significativa, eu até pensei: eu acho que eu vou correr atrás dela. Mas Deus começou a me dar paz, Deus começou a trazer alívio sobre o meu coração. E eu fui embora para casa feliz da vida, mas foi só chegar em casa para o desespero voltar. E eu comecei a pensar: meu Deus, o que eu fiz? E agora? O que será que eu vou vender? E comecei a olhar e pensando: nossa, mas se eu quiser vender isso aqui, Deus vai mandar dar de novo. E aquele desespero. Até que se passou 2 dias, eu vim para a igreja, num dia de culto como este. E eu estava caminhando naquele corredor, ao lado deste salão, quando uma pessoa saiu do salão e atravessou na frente da livraria. E essa pessoa me vendo lá na ponta do corredor, olha para mim e fica parado olhando para mim. Eu começo a pensar: eu não conheço essa pessoa, o que será que ela vai fazer? E essa pessoa começa a caminhar rapidamente na minha direção. E eu fico paralisado, só esperando para ver o que vai acontecer. E quando essa pessoa chega bem perto de mim, ela saca um envelope do bolso dela e enfia no meio dos meus braços e vai embora. Eu fico pensando: se aquele envelope tivesse novinho, eu tinha até cortado o meu braço. E ela vai embora, e a única coisa que eu tento fazer é gravar a fisionomia daquela pessoa, para depois tentar descobrir quem era aquela pessoa. Mas eu fico tão envergonhado, tão paralisado, que eu pego aquele envelope, coloco dentro da minha Bíblia e entro para o culto. No final do culto, um casal chama eu e a minha esposa, Keila, para jantar na casa deles. E a gente vai jantar na casa desse casal. E a gente conta piada, a gente janta, a gente se diverte. E no final, já estava tarde, quando eu estava indo embora, esse casal diz o seguinte: Juan, eu preciso te mostrar uma coisa. E esse casal me leva até a garagem da sua casa. Chegando lá, ele abre o porta-mala do carro dele e tem algumas caixas dentro desse porta-mala. E ele diz o seguinte: Deus me mandou comprar essas coisas para você. Eu tenho certeza que você vai saber o que fazer com elas. E eu pego aquelas caixas, coloco dentro do meu carro, e como já era muito tarde, eu chego em casa e vou dormir. No dia seguinte, era como se Deus estivesse me acordando. E a primeira coisa que me vem à cabeça é abrir o porta-mala do carro, e eu vou até a garagem. Quando eu abro o porta-mala do carro e começo a abrir aquelas caixas, ali
eu encontro exatamente as peças do carro que eu havia batido e que eu precisava comprar. Exatamente as peças. E aí vem uma voz falando, abre a tua Bíblia. E eu vou abrir a minha Bíblia. E quando eu pego aquele envelope e abro, ali estava exatamente o valor da mão de obra, sem tirar nem um centavo e sem pôr nem um centavo, exatamente o valor da mão de obra. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Quando o povo de Deus se dispõe a amar, Deus paga a conta. Quando eu me dispus a amar, Deus pagou a conta. Quando você se dispor a amar, Deus vai pagar a conta. Enquanto essa igreja estiver disposta a amar, Deus vai honrar todos os meses. Porque a fé crê antes de ver. A fé nos leva a agir. A fé não fica esperada, sentada para ver o que vai acontecer. A fé te leva a agir. Agora eu vou terminar a história do texto bíblico. Eliseu estava olhando dentro dos olhos daqueles 3 reis. E olhando dentro dos olhos daqueles 3 reis, ele viu o desespero, o medo, tudo o que havia acontecido. E Eliseu então diz, presta atenção, que eu vou ilustrar exatamente o que aconteceu naquela cena, para que você tenha ideia. Eu quero chamar aqui alguém que saiba tocar teclado. Cadê a Danizinha? Danizinha, vem cá, por favor. Nós não ensaiamos isso, mas eu achei que a gente poderia improvisar para todas essas pessoas. Na verdade, eu não vou improvisar nada, que eu estou preparado aqui. Quem vai improvisar é você. Danizinha, quando eu te pedir, eu quero que você toque a música mais bonita que você souber tocar. Quando eu te pedir, eu quero que você toque a música que você jamais ousou tocar em toda a sua vida. Quando eu te pedir, eu quero que você encha esse lugar da presença de Deus. Que através da música as pessoas sintam um pouco da presença e da glória de Deus. Então vai se preparando espiritualmente para isso, ok? Eu vou dizer algumas frases e depois eu vou repetir junto com a música, então presta atenção nesse momento. Você é capaz, lute, dê a sua vida, não desista por nada nesse mundo. Não, por enquanto não. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não quero, mas Ele quer. Não foi maravilhoso? Não foi emocionante? Quantos ficaram arrepiados? Só uma pessoa? Não era para ficar mesmo. Agora eu vou repetir junto com a música, Danizinha. É você e o Espírito Santo agora. Comece a sentir a música. Deixe ela ecoar dentro do seu coração. Vai sentindo a presença de Deus. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não quero, mas o Senhor Jesus Cristo quer. Eu não faço, mas Deus faz. Lute, vá em frente, dê a sua vida, morra se preciso for por causa do Evangelho, mas não desista por nada neste mundo. Para a música. Viram como foi diferente? Eu disse praticamente as mesmas coisas, mas foi transmitido e entendido de uma forma completamente diferente. Enquanto eu falava, vocês respondiam na sua cabeça. Toca a música. Enquanto eu falava, você respondia assim: eu vou conseguir,
Eu vou amar mais as pessoas, eu vou servir a Deus. Em 2015 eu vou fazer a devocional todos os dias. Eu vou buscar mais o Senhor, porque agora eu quero ser alguém espiritual. Eu quero servir a Deus nessa igreja, porque eu quero ver Vinhedo sendo transformada pela graça de Deus. Eu vou pregar o evangelho para os meus amigos, porque eu quero que eles se rendam aos pés de Jesus. Em 2015 a minha meta é perder 10 quilos, e eu vou perder. Em 2015 eu quero voltar a estudar, eu vou ser promovido na empresa, porque eu vou me esforçar, eu vou acordar cedo. Enquanto a música toca, tudo parece ser possível. Para a música, Danizinha. Mas quando a música acaba, quando um culto como este acaba, as coisas parecem ficar mais difíceis. As coisas parecem se tornar impossíveis. Você vai no caminho de casa pensando: hoje eu vou ter um tempo de qualidade com os meus filhos. É ou não é? E você vai planejando: olha, eu vou chegar lá e a gente vai jantar, e depois a gente vai assistir um bom filme, e a gente vai conversar, e vai ser muito legal, porque eu amo os meus filhos. Mas é você abrir a porta da sua casa para tudo mudar. É ou não é? Se é o pai, ele abre a porta da casa e ele vê aquela casa revirada de tanto brinquedo espalhado, e tem brinquedo no teto, em cima do ventilador, na televisão, e ele fala assim: olha, vocês têm 30 minutos para juntar todos esses brinquedos. Não, 30 minutos. Se é o pai, faz assim. Mas se é a mãe, né, Dani? Se a mãe abre a porta e quando ela vê aquela cena, ela começa: vocês querem acabar comigo? Vocês querem me destruir? E ela começa a chorar. É isso, eu não aguento mais. Eu estou cansada dessa família. Eu estou cansada de tudo isso. Eu vou sumir. Porque toda mãe um dia vai sumir, é ou não é? Eu vou sumir. Eu só quero ver o dia em que eu morrer. Não é? E pasmem vocês, depois de 30 minutos falando, ela mesma vai lá e cata os brinquedos, é ou não é? Mas acabou o clima. Quando a música acaba, quando o culto acaba, as coisas parecem ficar mais difíceis. As coisas parecem se tornar impossíveis. Enquanto a música toca, você está aqui: eu vou viver uma vida de simplicidade. Eu vou vender um dos meus carros, e eu vou ajudar a ONG, eu vou ajudar a Arca, eu vou ajudar aqueles que não têm o que comer. Aí você chega na sua casa e vai contar para a sua esposa que você vai vender o carro dela para ajudar a ONG. Como você acha que ela vai reagir? Quando a música toca, enquanto o culto acontece, as coisas parecem acontecer, mas quando a música acaba, quando o culto acaba, as coisas parecem ficar mais difíceis. Por isso o profeta Eliseu pediu a harpa, porque por mais difícil que fosse a situação daqueles 3 reis, por mais cansados que eles estivessem, por mais estressados, a música ajudaria a transmitir a vontade de Deus. A música ajudaria a fazer com que eles entendessem quais eram os planos de Deus para a vida dele. E o texto diz, presta atenção, que enquanto a música estava sendo tocada, o poder de Deus desceu sobre Eliseu, o poder de Deus desceu naquele lugar, e olhando dentro dos olhos daqueles 3 reis, Eliseu diz: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste deserto, vocês não sentirão o vento, vocês não verão as nuvens, contudo, este deserto ficará cheio de água. Imagine a cena: 3 reis cansados, estressados, já haviam se humilhado, pedindo ajuda para o profeta, e agora o profeta está falando que eles têm que cavar cisternas no deserto. Qualquer pessoa, no lugar daqueles 3 reis, não cavaria, desistiria, se entregaria. Mas eu vou repetir o que o texto disse: por conta do poder de Deus, mesmo sem força, eles começaram a cavar. Só por conta do poder de Deus, eles começaram a cavar.
E veja o que o texto diz que aconteceu no versículo 20. No dia seguinte, pela manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região, amém? Alagou todas as cisternas cavadas. Presta atenção que não para por aí. Por que os 3 reis estavam subindo? Era para beber água no deserto? Não. Era para guerrear contra os moabitas. Então olha o que o texto continua dizendo. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram em território de Moabe e os arrasaram. Essa história pode nos ensinar muitos princípios, mas hoje eu quero focar em apenas 2 destes princípios. O primeiro princípio está na resposta dessa pergunta. Qual foi a primeira instrução do profeta Eliseu? Versículo 15, dá uma olhada e me responda. Qual foi a primeira instrução do profeta Eliseu? Qual? Traga-me uma harpa. Eu te pergunto, o que a primeira instrução tem a ver com o problema em si? O que a primeira instrução tem a ver com a falta de água? O que a primeira instrução tem a ver com as mortes? O que a primeira instrução tem a ver com a guerra? A primeira instrução não tem nada a ver com o problema. Não tem nada a ver com a falta de água, não tem nada a ver com as mortes, não tem nada a ver com os exércitos. A primeira instrução tem tudo a ver com aqueles 3 reis. A primeira instrução não é externa, ela é interna. Tem tudo a ver com aqueles reis. Por quê? Porque eles estavam atribulados, eles estavam cansados, eles estavam estressados. E tudo que o profeta está dizendo é: acalmem-se, aquietem-se. Prepare a mente de vocês, prepare o terreno, porque o Senhor vai falar com vocês, porque Deus vai falar com vocês. Olhem para mim, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como foi o seu ano de 2014, eu não sei quantas lutas você enfrentou, por quantas crises você passou, eu não sei como está a tua cabeça e nem o teu coração. Se você está com vontade de desistir, de chutar o balde, de coração, eu não sei como você está. Mas uma coisa eu posso te dizer: aquiete o teu coração, porque Deus vai falar com você nessa noite, amém? Aquiete a tua mente, prepara terreno para ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar com você nessa noite, amém? Qual foi a segunda instrução do profeta Eliseu? Dá uma olhada no versículo 16 e me responda. Cavem muitas cisternas. Eu tenho para mim que o mais importante numa oração não é o que você vai falar com Deus. Porque Jeremias 17, versículo 10 diz que Deus esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. Inclusive, Ele sabe o que você está pensando e sentindo agora. O salmista, no capítulo 139, diz que não tem para onde fugir da presença dEle. O que você vai falar é importante, mas não é o mais importante. O mais importante numa oração é o que você vai fazer com aquilo que Deus vai te falar. A segunda instrução também não tem nada a ver com o problema. Ela continua tendo tudo a ver com aqueles reis. Porque enquanto a primeira instrução estava dizendo: aquiete o seu coração porque Deus vai falar com vocês, a segunda instrução agora está ligada à obediência. Prestem atenção ao que eu vou falar, porque vocês vão ter que me obedecer e vão ter que fazer isso com fé. Com fé. A segunda instrução ainda tinha tudo a ver com aqueles 3 reis. Talvez o que você vai ouvir de Deus nessa noite não tenha nada a ver com as crises que você está enfrentando, com os problemas que você está passando, mas com certeza o que você vai ouvir do Senhor nessa noite tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. Porque repare que o texto não diz: Ricardo, cave uma cisterna. Paul, cave uma cisterna. O texto não diz isso.
O texto diz: encham o deserto de cisternas. E naquela época não se havia pá, escavadeira. Provavelmente aqueles reis teriam que cavar com a mão ou com algum instrumento muito ruim. Encham o deserto de cisterna, porque se vocês querem ver a água, vocês vão ter que cavar. O que você tanto precisa em 2015? O que você tanto precisa em 2015? Ver sua família entregue aos pés do Senhor? Ter o seu casamento restaurado? Ter o seu relacionamento com os filhos restaurado? Receber a cura para uma enfermidade que você esteja enfrentando ou de algum ente querido? Conhecer mais a Deus? Quais são os seus projetos para 2015? O que você tanto precisa? Emagrecer? Conhecer mais a palavra? Fazer o devocional todos os dias? Não importa o que você precisa, não importa o que você quer, Deus está te mandando cavar cisternas. O ápice do nosso relacionamento com Deus não é o milagre em si, é Ele abençoar o nosso trabalho. O milagre é importante, muitas vezes vai acontecer, mas isso não é o ápice. O ápice do nosso relacionamento com Deus é Ele abençoar o teu trabalho. Por isso não importa qual seja o teu projeto, o que Deus está falando para você nessa noite é: se você quer ver a água, comece a cavar cisternas. Os 3 reis cavaram e a água veio. Na história, sempre que Deus age, o ser humano responde. E disse Deus: haja luz, e houve. E disse Deus: não comam da árvore que está no meio do jardim. O homem foi lá e comeu. Sempre que Deus age, o ser humano responde, às vezes positivamente, às vezes negativamente, mas sempre há uma resposta. Por isso eu te pergunto, qual vai ser a sua resposta para Deus nessa noite? Eu estou cansado, o sol está quente demais, eu não tenho os instrumentos apropriados, ou você vai pegar uma pá e vai começar a cavar? Qual vai ser a tua resposta para Deus? Porque não são as tuas opiniões que vão mudar o mundo, não são as tuas opiniões que vão mudar a realidade da tua casa, não são as tuas opiniões que vão mudar a tua situação dentro da tua empresa, não são as nossas opiniões que mudam o mundo, são as nossas atitudes. Por isso, qual vai ser a tua resposta para Deus? Eu estou cansado, eu não aguento mais. Ou você vai pegar uma pá e você vai começar a cavar. Se você quer ver a terra cheia de água, pegue uma pá e comece a cavar. Se você quer ver as pessoas que não têm o que comer dizendo: o reino do bem chegou, porque antes eu tinha fome, mas agora me deram de comer, pegue uma pá e comece a cavar. Se você quer ver o amor de Deus transformando vidas nessa cidade, pegue uma pá e comece a cavar. Se você quer ser promovido na tua empresa, pegue uma pá e comece a cavar. Se você quer ver tua família sendo restaurada, pegue uma pá e comece a cavar, porque a fé crê antes de ver, ela não fica sentada esperando as coisas acontecerem, ela pega uma pá e começa a cavar. Talvez você vá parecer um bobo, assim como Noé pareceu, construindo um barco tão grande como aquele, num contexto onde não se precisava de um barco tão grande como aquele. Mas o engraçado é que Noé não mais pareceu um bobo quando veio a chuva e inundou toda a terra. Ele teve que agir conforme ouviu. Talvez você vá parecer um bobo assim como Abraão, abandonando a sua estabilidade financeira e emocional e partindo para uma terra que ele não conhecia. Mas o engraçado é que Abraão não mais pareceu um bobo quando ele se tornou o pai de uma multidão. Ele teve que agir conforme ouviu. Como você demonstra que confia em alguém? Normalmente o teu amigo chega para você e diz o seguinte: você confia em mim? Aí você diz: confio, não é assim? E ele quer uma prova, ele não se contenta com isso, ele diz: então fecha os teus olhos. É ou não é? Feche os seus olhos e me dê as mãos. Feche os seus olhos e abre a boca. Feche os seus olhos e venha seguindo o som da minha voz. Não é assim?
Demonstre que você confia no Senhor nessa noite. Feche os seus olhos e só abra quando você estiver no local que Deus preparou para você. Feche os seus olhos e só abra quando você estiver cavando cisternas. Ele mandou Moisés caminhar em direção ao Mar Vermelho. Moisés fechou os olhos e caminhou, até que aquilo que ele viu se tornou naquilo que Deus disse. O mar se abriu. Deus mandou Moisés tocar na pedra, ele fechou os olhos e tocou, até que aquilo que ele viu se tornou naquilo que Deus disse. Da pedra saiu água. Deus mandou Josué rodear o muro de Jericó por vários dias, ele fechou os olhos e rodeou, até que aquilo que ele viu se tornou naquilo que Deus disse. Os muros indestrutíveis caíram por terra. O que Deus está mandando você fazer em 2015? O que Deus está colocando no seu coração nessa noite? Feche os seus olhos e vá, até que aquilo que você veja se torne naquilo que Deus te disse para você fazer. Porque talvez o que você está ouvindo de Deus nessa noite não combina com aquilo que está no seu coração, não combina com aquilo que os teus olhos estão vendo e nem com aquilo que o mundo diz. Por isso é preciso fechar os olhos e ir. Lembra da história que eu contei no início? Da máquina? O que Deus estava colocando no meu coração, o que Deus estava me falando, não combinava com aquilo que os meus olhos estavam vendo. Eu precisava do dinheiro. Não combinava com o que o mundo dizia. Você é louco, vai dar a máquina para ele. Não combinava com o que estava no meu coração, porque eu estava com medo. Mas eu precisei fechar os olhos e agir, até que aquilo que eu vi se tornou naquilo que Deus disse. Quando o povo de Deus estiver disposto a amar, eu vou pagar a conta. Mas é preciso fechar os olhos. Talvez você, assim como aqueles 3 reis, montou a sua estratégia, preparou as alianças, fez as suas próprias armas, mas só Deus pode mandar a água. Você planta, rega, mas só Deus faz a semente crescer, só Deus dá vida, só Deus. Por isso, se Deus está mandando você cavar, cave, pois aquele que está te mandando cavar é aquele que enviará água. Como eu disse no início dessa mensagem, eu não sei como você está, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei se o seu coração está amedrontado, eu não sei se você não acredita mais em você, eu não sei se você tem questionado a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus Cristo, eu não sei se você acredita que Deus possa estar te chamando nessa noite, eu não sei, mas eu vou pedir que a música comece a ser tocada novamente, porque assim como está escrito no texto, que enquanto a música estava sendo tocada, o poder de Deus desceu sobre a vida do profeta Eliseu. Eu creio que o poder de Deus descerá sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Que enquanto essa música for tocada, o poder de Deus descerá sobre essa igreja, e juntos, como igreja, nós vamos encher essa cidade de cisternas, nós vamos encher valinhos de cisternas, nós vamos encher louveira de cisternas. Porque o texto diz: vocês não verão o vento, nem a chuva, contudo este lugar ficará cheio de água. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Eu não sei se você está fraco, se você está sem forças, porque talvez 2014 foi tão difícil que eu estou com medo de enfrentar 2015. Eu estou com medo de dar um passo de fé. Como é aquela música? Tu me chamas a andar onde os meus pés podem falhar. Não sei. Mas se nessa noite você quer receber a força do Senhor, o poder do Senhor, para começar a cavar, eu te convido a ficar de pé, para a gente junto orar, para que juntos nós possamos encher essa cidade de cisterna. Somente creia, porque a força é do Senhor, o poder é do Senhor, a estratégia é do Senhor, a vida é do Senhor, os sonhos são de Deus.
A maior parte das pessoas crescem, casam, se aposentam e depois morrem. Mas Deus nessa noite está te chamando para fazer coisas ainda maiores. Deus nessa noite está te chamando para fazer coisas incríveis para Ele. Deus está te chamando a fazer coisas que vão perpetuar por toda a eternidade, a marcar a vida, a transformar histórias. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. O que vale numa mensagem não é se você gosta dela ou não, é o que você vai fazer com ela. Eu vou repetir. O que vale numa mensagem não é se você gosta dela ou não, mas sim o que você vai fazer com ela. E nessa noite vocês podem dar uma resposta para Deus. Eu estou cansado, não vou cavar. Ou pela fé, eu vou pegar minha faca e eu vou começar a cavar. E hoje mesmo eu vou encher a minha casa de cisternas. E eu vou encher o meu trabalho de cisternas. E o meu ano de 2015 vai ser cavando, porque eu creio que a água virá. Feche os seus olhos. A oração não muda a vontade de Deus. A oração é a rendição da minha vontade. A oração não muda a vontade de Deus. A oração é a rendição da minha vontade. A oração não muda o coração de Deus, antes muda o meu coração. A oração não faz Deus operar os meus planos e sonhos, mas faz eu viver os planos e sonhos de Deus para a minha vida. Por isso, aproveite este momento de oração, não para tentar convencer Deus daquilo que você quer, mas para se render aos pés dele e sair daqui com o plano e sonho dele para a sua vida. Fale com o Senhor nessa noite. Derrama, Senhor, sobre o teu povo o teu poder. E assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, renova a nossa mente diante da tua presença. Renova, Senhor, as nossas forças, ó Pai. Renova a nossa fé em Ti, ó Deus. Renova o nosso relacionamento com o Senhor. Renova, Deus, a nossa aliança. Renova a nossa amizade. Renova a Tua presença entre nós. Vem com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós a Tua presença e a Tua unção. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações todos os dias, para que a gente possa cavar. Ao ver alguém com fome na rua, que nós possamos pegar a nossa pá e cavar um pouquinho e saciar a fome dessa pessoa. Ao ver crianças entrando para o mundo do crime, nós possamos nos quebrantar diante do Senhor e pegar a nossa pá e começar a cavar, investindo em projetos como este, como a nossa ONG, que tem mudado a história dessas vidas, dessas crianças. Que hoje no meu lar, ao invés de eu ficar reclamando e resmungando da família que eu tenho, eu possa pegar uma pá e começar a cavar e ser mais humilde dentro da minha casa e demonstrar mais amor dentro da minha casa e começar a levar a minha família mais a sério. Que ao invés de ficar reclamando que eu não sou promovido, que eu não tenho uma condição boa, eu possa pegar a minha pá e começar a cavar, a voltar a estudar, a fazer um curso, a me esforçar mais, a me dedicar mais. Que 2015 possa ser um ano em que essa igreja passe cavando, porque a gente crê no que a gente está fazendo, e a gente sabe que no dia seguinte, mesmo não sentindo os ventos, mesmo não vendo as nuvens, a água virá para a honra e glória de Deus. Nós oramos assim, Deus, porque nós cremos que o Senhor está aqui agora ouvindo a nossa oração. Nós oramos assim, Pai, porque nós cremos que não servimos a um Deus morto, mas um Deus vivo, que venceu a morte e se faz presente entre nós. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, e que agora nós possamos louvar e adorar o Teu nome, em nome de Jesus, amém.